São 10 horas da manhã de uma quinta-feira. Os 8 balcões de check-in do Aeroporto Internacional de Nacala, norte de Moçambique, estão fechados. Todas as cadeiras vermelhas e pretas das salas de embarque estão vazias. Espaços destinados para lanchonetes, lojas, free shop estão desocupados. 6 guichês de imigração não têm uso. Esteiras e raio-x de bagagem estão parados. O ar-condicionado está desligado, apesar do calor de mais de 35 graus Celsius. O elevador também. O toque dos sapatos no chão faz eco. Tudo está muito limpo, como se fosse uma infraestrutura prestes a debutar. Mas essa cena já dura 3 anos. Inaugurado em dezembro de 2014, o espaço foi projetado e construído pela Odebrecht, com um empréstimo de 125 milhões de dólares, 404 milhões de reais na cotação atual, do BDIS, para ser o segundo maior de Moçambique, só fica atrás do de Maputo, a capital. No entanto, continua a amargar a posição de aeroporto menos movimentado do país e um dos menos usados em toda a África. Com capacidade para 500 mil passageiros por ano, recebe menos de 20 mil. Os voos internacionais nunca chegaram. São apenas 2 trajetos comerciais por semana, na rota Maputo-Nacala, e 2 privados da mineradora brasileira Vale, ambos operados com aviões brasileiros da Embraer. Para comparação, há um aeroporto próximo, a 190 km, em Nampula, com 57 voos semanais. Hoje é um dia morto, diz o diretor do aeroporto, Jerônimo Tambajani. Eu esperava que essa área estivesse completamente movimentada, com vários voos a ocorrerem. Infelizmente, nesse momento não temos nada. Ao caminhar pela sala de embarque internacional, o moçambicano passa a mão pelo couro vermelho de um divã, já seria a altura de remodelar, reformar. O fracasso do empreendimento pesa nos bolsos dos 2 países. Desde o final de 2016, Moçambique não paga as parcelas do empréstimo do BDIS, o Banco Brasileiro de Fomento à Economia Brasileira, diluído em um prazo de 15 anos. É o primeiro calote que a instituição tomou entre todas as obras custeadas fora do Brasil, operações que passaram a ser postas em xeque após a Operação Lava Jato. O pagamento do empréstimo não é a única conta que não fecha. O aeroporto de Nacala opera no vermelho desde que foi inaugurado. Só o seu custo de operação é 4 vezes maior que as receitas. O saldo negativo recai sobre os outros aeroportos de Moçambique, geridos todos pela mesma empresa estatal. Não bastassem a falta de voos, de passageiros e as contas em atraso, há suspeitas de corrupção em torno do aeroporto. Tanto Odebrecht como Embraer relataram ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos terem pagado propina para autoridades moçambicanas com o objetivo de fechar negócios. A construção do aeroporto foi sugerida ao governo moçambicano pela Odebrecht. Não se baseou em uma demanda reprimida de passageiros em Nacala, uma região com 375 mil habitantes, mas sim em uma suposta esperança de crescimento futuro, puxado por empresas brasileiras. É por Nacala, uma cidade portuária, que a Vale exporta a maior parte do carvão que extrai nas minas de Moatize, também em Moçambique, uma das maiores reservas do minério do mundo. Esse é o maior investimento do Brasil na África, assinado durante o governo Lula e estimado em 8,2 bilhões de dólares. A expectativa era de que a exportação de carvão por ali atraísse outros negócios. No caminho entre Moatize e Nacala, por exemplo, o braço de cooperação internacional do Itamaraty e a FGV Agro, vinculada à Fundação Getúlio Vargas, esperavam estimular a expansão agrícola do agronegócio brasileiro, inclusive. Mas, por enquanto, as previsões se frustraram. Quando as obras do Porto da Vale e do aeroporto da Odebrecht acabaram, o desenvolvimento estancou. Na fase de construção, houve muito movimento. Depois, a empresa só traz carvão, embarca e vai embora, explica José Ferreira, economista da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Nacala. Além disso, as economias brasileira e moçambicana entraram em crise. Infelizmente,
Depois que o aeroporto de Nacala foi inaugurado, houve esse esfriamento econômico, criou este buraco. Mas tenho fé de que Nacala vai cumprir seu papel. Não acredito que o aeroporto possa fechar um dia porque não vem avião, afirma o diretor Tambajani. Hoje, somam-se placas de vender-se em Nacala. Postos de trabalho fecharam. Estou a procurar serviço, qualquer serviço, mas não há mais empregos, diz Vitorino Mário, de 25 anos. Ele trabalhou por 2 anos para a empreiteira brasileira OS, que construiu o Porto de Carvão da Vale. Está desempregado há 3 anos, desde que as obras acabaram, fazendo bicos para sustentar os 3 filhos. O quintal da casa onde vive, perto do porto, está ocupado por uma pequena carpintaria de outros ex-operários da OS. Depois de trabalharem para a empresa, a vida voltou a ser como era antes, diz Bachir Severino. O sonho de desenvolvimento brasileiro em Nacala durou pouco. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. 46% da população vive na pobreza, segundo estatísticas do país. Nacala não foge à regra. Metade da cidade não tem água encanada, por exemplo. Nas margens da estrada que leva ao aeroporto é possível ver diversas fontanárias, poços acionados por pressão manual cercadas de mulheres e crianças com baldes nas mãos e nas cabeças. O bairro Matiapu ilustra a precariedade de infraestruturas básicas de Nacala. Contam-se nos dedos as casas com água na torneira. A de Fátima, com 2 cômodos, é uma delas. A moçambicana fez da raridade um negócio, construiu um reservatório no quintal, que abastece com uma mangueira. A partir das 5 horas, os vizinhos chegam para encher seus baldes, ao custo de 5 meticais, R$ 25 cada. Xaenusso, de 21 anos, é uma das clientes, enchendo apenas um balde. Só. Vai dar para quê? Perguntou a vendedora. Hoje só tenho 5 meticais, respondeu a jovem, com a filha no colo. Nem ela nem a mãe trabalham fora. O pai é pedreiro. Tudo precisa melhorar no bairro onde vivem, mas o que mais faz falta é emprego, dizem elas. Outros vizinhos se aproximam para reclamar de que também querem emprego. Juma Sega, pescador de 48 anos, é um deles. Diz que a renda da pesca é muito baixa. Unicuzi, um peixinho de uns 5 centímetros, por exemplo, é vendido seco em pequenas porções de 5 meticais, o mesmo preço do balde de água. Sega esteve uma vez no aeroporto de Nacala. Era a festa de inauguração, aberta ao público. Ficou encantado. É grande, muito bonito, com muito vidro. A festa foi boa, havia música, dança, muita gente. Foi o dia de maior movimento na história do terminal. Cerca de 500 pessoas apareceram para festejar. O terminal de Nacala é o primeiro aeroporto construído em Moçambique desde a independência de Portugal, em 1975. É o mais moderno do país e o único que já obteve uma certificação para operar voos internacionais. No total, há em Moçambique 11 aeroportos, 6 deles internacionais. Os demais ainda estão em processo para obter a certificação. O segundo aeroporto mais movimentado do país é justamente o de Nampula, vizinho dali. Como há poucos voos para Nacala, há quem voe para Nampula e depois faça o restante do percurso de carro. É muito constrangedor ter que fazer 2 horas de táxi de Nampula a Nacala, sendo que há esse aeroporto aqui, diz a moçambicana Katia Manjati, que voou de Maputo para Nampula em outubro, para dar uma formação para rádios comunitárias em Nacala. O taxista Carlos José está acostumado a fazer esse trajeto. Esse aeroporto de Nacala é muito grande mesmo, bem trabalhado. Só falta aviões. Fala-se de falta de passageiros. Assim, a LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, não consegue suportar as despesas de levar avião para Nacala sem passageiros. A LAM, única empresa de aviação de Moçambique, estatal, chegou a realizar 5 voos semanais na rota Maputo-Nacala. Depois, reduziu a frequência para 4 voos,
em seguida 3, até chegar aos 2 voos atuais. As companhias aéreas sempre se baseiam nas estatísticas. E nós sempre estamos em desvantagem. Elas vão procurar onde há movimento. Vão ver que é em Nampula. Dificilmente virão para Nacala. Então, nosso tráfego vai continuar a ser gerido pela LAM. Como companhia do Estado, a LAM não pode abandonar nenhuma escala, tem que cumprir seu dever social, afirma o diretor do aeroporto. No momento, a única esperança do aeroporto de Nacala é que o governo de Moçambique proíba o tráfego internacional nos 2 aeroportos mais próximos, Nampula e Pemba, e obrigue as empresas aéreas a alterarem as rotas. A medida enfrentaria resistência das companhias, dos passageiros e também de empresários. Pemba é a nova promessa de desenvolvimento de Moçambique, devido à descoberta de enormes reservas de gás natural. A Odebrecht revelou para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos que realizou pagamentos corruptos no valor de $900 mil para autoridades moçambicanas, entre 2011 e 2014, período de construção do aeroporto. Parte desse valor teria sido paga para obter termos favoráveis em um projeto de construção do governo, que o governo não estava inclinado a aceitar. O caso foi transferido para a Procuradoria da República de Moçambique. Procurado pela Notícias Brasil por 3 semanas, o órgão se negou a comentar o caso. Até hoje, não revelou quem são os moçambicanos envolvidos na denúncia da Odebrecht. A empresa responsável pelos aeroportos do país africano também não respondeu a Notícias Brasil. O aeroporto de Nacala também apareceu na Operação Lava Jato. Um dos delatores da Odebrecht, Antônio de Castro Almeida, afirmou que uma funcionária da Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República, CAMEX, teria recebido 0,1% do valor do contrato para agilizar a aprovação do projeto no órgão, uma das etapas necessárias para liberar o financiamento no BDIS. A empreiteira informou, por nota, que está colaborando com as investigações brasileiras e estrangeiras. A qualidade e a eficácia da colaboração da Odebrecht vêm sendo confirmadas dia a dia, e tem sido instrumento valioso para a ação da justiça brasileira dos países em que a empresa atua. A empresa está comprometida em combater e não tolerar mais qualquer forma de corrupção, e também está decidida a atuar sempre com ética, integridade e transparência. Desde o princípio da negociação do empréstimo do BDIS, estava claro que Moçambique não poderia oferecer garantias robustas. As dificuldades seriam as garantias oferecidas por Moçambique, um país pobre que não tinha capacidade de oferecer garantias. A gente fez uma estruturação para a garantia de Moçambique ser aceita, afirmou Castro Almeida na delação premiada. Mesmo assim, a Embaixada do Brasil em Moçambique deu seu aval para o projeto. Em 2009, o então embaixador brasileiro no país, Antônio Souza e Silva, classificou a obra como imprescindível. O novo aeroporto de Nacala será um ponto central para a região norte de Moçambique, servindo de passagem para outros aeroportos, aumentando o fluxo de passageiros e carga, escreveu o diplomata em telegrama para o Itamaraty, em resposta a pedido de informações do Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações, COFI. Quanto aos riscos, Moçambique não está disposto a ingressar numa espiral de endividamento irresponsável, conforme experiências passadas. O governo tem pautado suas iniciativas de longo prazo com prudência e responsabilidade técnica, continuou o embaixador. A análise se mostrou equivocada. Moçambique vive hoje uma severa crise da dívida, após o FMI descobrir que o país estava contraindo empréstimos ocultos, fora dos registros oficiais. Não é o caso do crédito com o BDIS. Como consequência, a comunidade internacional congelou o repasse de recursos externos, que suportavam nada menos que 1/3 do orçamento do Estado moçambicano. O subsecretário-geral para a Promoção Comercial do Itamaraty, Santiago Mourão, afirma que o aeroporto de Nacala era visto pelo governo de Moçambique como uma peça importante e estratégica para o desenvolvimento do país e imaginava-se que o corredor que vai de Moatize a Nacala seria um motor econômico regional. As dificuldades financeiras com que Moçambique se confrontou não estavam previstas naquele momento.
Mas percalços econômicos do país não invalidam a ideia do projeto. O empréstimo para o aeroporto de Nacala só foi possível porque o Brasil perdoou dívidas anteriores de Moçambique, no valor de 315 milhões de dólares. Não é possível emprestar para quem tem nome sujo na praça brasileira. O perdão, ocorrido em 2004, foi o primeiro do governo Lula e um dos maiores já concedidos pelo Brasil. A dívida havia sido assumida durante a ditadura militar, nas décadas de 1970 e 1980. Qual foi o grande favor que nós fizemos? Nós liberamos as pessoas para fazerem novas dívidas. É apenas isso. Eles não iam pagar porque não tinham dinheiro, disse Lula, em entrevista em dezembro de 2013. O BNDES argumenta que o empréstimo tinha por objetivo estimular a exportação de serviços de empresas brasileiras. O dinheiro foi fornecido diretamente para a Odebrecht. A estatal de aeroportos de Moçambique tem 15 anos para pagar de volta. O banco informou, por nota, que o financiamento para a construção do aeroporto de Nacala seguiu o trâmite usual porque passa qualquer pedido de financiamento ao BNDES. Acrescentou que o governo de Moçambique continua inadimplente com o BNDES nesses contratos e a renegociação segue em curso, sob condução do governo brasileiro. O BNDES acionou o seguro de crédito à exportação da União, para cobrir as parcelas não pagas. Após a eclosão da Lava Jato, os créditos do BNDES para projetos de infraestrutura brasileiros na África despencaram. Em 2016, somaram 1% da média anual registrada nos 8 anos anteriores, 6 milhões de dólares contra 446 milhões de dólares. A pista de 3,1 km do aeroporto de Nacala é frequentada pelos aviões Embraer 190 e Embraer 145. São aeronaves de tamanho médio, bem menores do que a pista pode suportar. Elas fazem sucesso na África, que não tem um mercado aéreo robusto para aviões com muitos assentos. Dos 7 aviões da Linhas Aéreas de Moçambique, 5 são da Embraer. A compra de parte deles está sendo investigada. A empresa brasileira revelou para as justiças americana e brasileira ter pagado $800 mil ilicitamente pela venda de 2 modelos 190 para a LAM, justamente o que faz a única rota comercial para Nacala no valor de 32 milhões de dólares cada, entre 2008 e 2009. Segundo a denúncia, autoridades moçambicanas solicitaram pagamentos ilegais e receberam uma oferta inicial de $50 mil. O valor teria sido visto como um insulto pelos moçambicanos, que esperavam muito mais. Esse teria sido o recado passado por telefone pelo então presidente da LAM para um executivo da Embraer. Poderíamos nos safar com $800 mil, teria sugerido o moçambicano. A fabricante de aviões diz ter realizado 2 pagamentos de $400 mil cada para atender o pedido. O caso também está sendo investigado pela Procuradoria da República de Moçambique, que se restringiu a informar que a fase do processo não recomenda a partilha de informação. A LAM não respondeu a Notícias Brasil. Em nota, a Embraer afirmou que reconhece a responsabilidade pelos atos de seus funcionários e agentes e lamenta o ocorrido. A companhia aprendeu e evoluiu com essa experiência e dará continuidade à sua trajetória de sucesso.